esse negócio que faz farinha, né, Céu? A Zilda, se não todas conhecem, talvez as novas nunca tiveram palestra com a Zilda. Suguem tudo que puderem, porque ela tem muito para falar. E essa palestra especificamente é muito interessante. Então, aproveite. Ai, a responsabilidade. Olha. Sumida, mas assim nem tanto, né? Eu sou hoje, com muito orgulho, acho que uma das mais antigas sócias da Sejarte. Eu entrei logo após a fundação, quando conheci a Dona Regina. Isso em 87, a Sejarte tinha sido criada em 86, uns meses antes, né? Então, eu sou meio cometa, mas estou aqui. E tenho muito orgulho de pertencer a essa sociedade. Quem trabalha comigo, a minha nora, agora sabe que eu falo sempre, né? Sempre mesmo. Até esses dias identifiquei uma cliente lá que eu acho que vai ser uma futura sócia. Gente, ela é louca das plantas também. Louca das plantas, vamos ter que pôr ela na lista, porque é igualzinha a nós. Muito legal. Eu vi agora essa homenagem do Dia dos Professores, eu até me encolhi, me abaixei ali, porque apesar de eu já ter dado aula em alguns lugares, faculdades principalmente, eu ainda não consigo me chamar de professor. Eu acho que isso é tão nobre e eu tenho um respeito tão grande que eu acho que eu sou assim, venho, faço uma palestra, uma conversa, tento trocar conhecimentos, mas ainda não me sinto à altura de ser chamada de professor. Então, parabéns a vocês, viu? Porque, me desculpe chamar de tia, mas é que eu cresci chamando o professor de tia, eu acho tão ridículo. E as professoras eram todas tias, né? Era assim. Bom, me pediram para falar como os vegetais ocuparam o planeta Terra. Quando eu fiz meu doutorado, era um doutorado um pouco diferente, na Federal, mas ele tinha convênio com universidades francesas, 2 universidades francesas. E a gente tinha que trabalhar, francês eu gosto dessas coisas diferentes, né? Eles inventaram lá que era um doutorado interdisciplinar e a gente tinha que trabalhar várias áreas de formação, todo mundo junto, numa mesma área, trabalhando o mesmo espaço, uma mesma região, cada um no seu enfoque e tentando trocar com os outros. E eles queriam que eu falasse sobre história da vegetação, né? Eu pus nesse trabalho, hoje o trabalho da minha tese, que era a história da vegetação, como que de uma bacia hidrográfica de Guaraqueçaba, que chama Bacia do Tagaçaba, talvez alguém conheça. Ela começa aqui em cima na Serra do Mar e vai até ela desaguar, o Tagaçaba desaguar. Diga. Qual que é o curso? Eu sou engenheira florestal, desculpa, eu sou engenheira florestal. Eu tenho mestrado também em engenharia florestal, em planejamento, política florestal, mas depois no doutorado, eu já trabalhava muito com meio ambiente. Aliás, desde que eu me formei, logo que eu me formei, eu fui trabalhar na prefeitura de Curitiba e cuidava da arborização urbana de Curitiba, né? E foi nessa época que eu conheci a Dona Regina, então aí nós nos aproximamos, eu fui trabalhava com ela também na Mastrival e trabalhei um bom tempo com paisagismo. Depois eu fui mais para a área ambiental por questões profissionais, eu fui trabalhar no estado e entrei muito, sim, bem na área ambiental. E daí, quando eu fui fazer o doutorado, eu já quis trabalhar um pouco mais dentro desse contexto de entender o ambiente, né, onde a gente estava inserido, onde a gente trabalhava. E nesse específico, nesse curso lá que é com as universidades francesas, tinha muita gente de formação das ciências sociais, muitos, e muito poucos de ciências da natureza. Então eles precisavam de pessoas que fizessem pesquisas entendendo o ambiente físico, né? E aí eu fui uma dessas. Então a gente fez uma leitura e tentou resgatar a história, como que está hoje lá, por que aquela vegetação natural está lá hoje, quais foram os fatores que interferiram em toda aquela bacia, né, porque tinha que ser em Guaraqueçaba, tinha que ser naquela bacia, por causa dos outros que também estavam pesquisando. Então, quais foram os fatores que fizeram com que hoje está lá a floresta, um brofo lá dentro, vocês já viram isso, né? Os seus ecossistemas associados. Por que está daquele jeito ali? Então, nós começamos lá na formação da Serra do Mar, e viemos até os dias de hoje.
até onde, a minha tese foi bem isso, até onde a dinâmica do sistema natural configurou a paisagem e em que momento as dinâmicas do sistema social antrópico, a sociedade humana, passou a configurar a paisagem. Nós fizemos um marco temporal, né, para chegar nessa explicação do que é que acontece lá e como é melhor gerenciar aquilo lá. Bom, isso é outra história, tá? Só para vocês saberem um pouquinho como é que eu fui chegando perto desse negócio de conhecer um pouco dessa dinâmica, né? Como é que os vegetais apareceram, como que determinou eles chegarem no planeta. Gente, é uma conversa, uma pincelada, tá? Depois a gente pode conversar outras coisas, tá? Eu queria, como sempre, que a gente conversasse aqui, né? Como eu disse, eu sou mais nesse colega do que tia. Não sei, ainda não me sinto à altura não, sabe? Mas sobre celular, eu fiz uma boa uma vez, cara. Eu dava aula para uma turma de faculdade já, né? Mais aprontadora que só. E tinha uma menina que o celular dela tocava toda hora, mil coisas, e vai, toque, isso aqui. E tinha uns meninos bem bagunceiros, né? Aqueles que... Aí um dia eu, brincando, quando tocou o celular dela, eu dei para atender. E ela, pelo amor de Deus, é meu namorado, ele vai me matar. Mas nunca mais tocou o celular dela. Um jeito, né? Ela não precisava mais atender o celular depois dessa, né? Deu certo. Não, é uma teoria boa. Deu certo. Então vamos lá, antes da gente falar especificamente, eu queria passar uma reflexão aí para vocês, bem rapidinho, a gente vai passando. Você passa aí para mim? Quer que eu faça? Sim, senhora. Umas figurinhas para vocês verem e ir imaginando. É só aí? Pode passando. Não quero acrescentar. Aí pode parar um pouquinho. Eu acho que tem interessante, é um livro. É um livro chamado Zoom. Não tem uma palavra. Mas eu acho que provoca muito, né? Do quanto as coisas podem tomar, né? Diferentes formas da gente olhar, né? E hoje a gente vai ter que dar uma abstraída em algumas questões de tempo, porque o nosso tempo aqui na Terra, nossa, sociedades humanas, do ponto de vista de tempo geológico, do planeta, do sistema solar, do universo, não é nada. É como aquele galinho lá que começou, sabe? A gente mas ao mesmo tempo, a gente é algo extremamente importante nesse sistema todo. A gente interfere, a gente age, a gente pensa, ele tem inteligência, então as diferentes dimensões ou as diferentes tempo, tudo está extremamente interligado. Mas quando a gente vai falar um pouquinho na história da vegetação, como a vegetação ocupou, a gente tem que abstrair e fazer um pouquinho esse tempo geológico que é bem maior que o nosso, né? E que às vezes a gente se assusta. Vamos lá. Esse Carl Sagan falou isso, né? É bem interessante, né? Mas é a nossa casa, né? É um pontinho. É a nossa casa, somos nós. Né? É aí que a gente vive, é aí que é a casa dos vegetais. É aí que reuniu condições para que a vida nessa não sei, né? Se tem vida e não tem, não é essa a nossa discussão, mas a vida como a gente conhece é essa casa que a gente tem para morar.
né, para lidar. E Tem aí, uns outros lugares que querem, mas não é bem assim como a gente gostaria. como a gente conhece, como a gente vive hoje, é aí que a gente tem que cuidar, né? É aí que estão todos os recursos. Vamos lá. Então agora nós vamos começar a falar de como é que os vegetais ocuparam o planeta Terra. O nosso planeta, né? Falando agora um pouquinho nele. E aí, nós vamos ver, isso está estudado, tá, gente? Está comprovado, tem vários métodos, mais conhecido do carbono 14, para datar uma série, vai até um ponto carbono 14, mas tem outros métodos, cientistas se empenharam muito nisso, para ter um pouco dessa noção de tempo geológico, né? Então já se sabe, é comum, ninguém mais contesta na ciência, que a Terra surgiu em torno de 4, 4,5 bilhões de anos. Bilhões de anos, né? Um número tão enorme que não dá nem para né? E as condições, naquela época, eram muito diferentes das que a gente vê hoje. Então ali 4,6 bilhões de anos que existimos que surgiu o Sol, aglomerou, porque era tudo poeira cósmica, foi batendo um no outro, energia, foi aderindo por uma série de forças, né, e vindo mais material, enfim, aquela sujeirada toda que tinha no universo, né, para a gente chamar assim, é que nos acabamos saindo dela, né? Então às vezes o caos, né, nos traz algumas coisas bem interessantes. Então, as condições eram muito diferentes do que a gente vê hoje, né? Então imagine toda aquela energia, aquele monte de partículas, poeiras, etc., se atraindo com cargas elétricas, enfim, vai aglomerando, era incandescente, né? Incandescente, e foi até resfriar, começar a resfriar. No caso do nosso planeta, nós temos outros aí que Vênus ainda é incandescente, né? O Sol é incandescente, a gente chama de estrela, né? Mas a Terra foi resfriando e resfriou uma crosta, uma pequena camada resfriou, né? Nós temos até hoje o núcleo incandescente, né? Todo mundo sabe disso, só para a gente não passar batido. O núcleo está incandescente, né? De vez em quando a gente vê erupções, etc., que traz todo esse material para fora, né? E essa crosta é mais ou menos como um solo, parte do solo que seca aqui, dá aquela craquelada, sabe, que quebra assim tudo. Ela craquelou, né? Ela esfriou, deu aquela ressecada, craquelou em placas, né? E essas placas montam hoje a crosta terrestre. Nós vamos falar dela um pouquinho mais. Durante os 3 primeiros bilhões de anos, as bactérias foram os únicos organismos presentes, né, no planeta. Evidentemente não no primeiro bilhão, né, que ainda estava queimando tudo, mas depois que a coisa começou a resfriar um pouco, então nós ficamos assim, formas de vida, mas formas de vida muito precárias, né, e muito única ali, unicelular, aquela coisa toda, ficou, não tinha condições de ser diferente. Aí, só para a gente ter, né, incandescente, como que é tudo isso, né, vamos pensar em vida aí, difícil, né? A erupção, né, uma erupção vulcânica que traz isso que está ainda do interior, ela provoca uma série de descargas elétricas e de tumultos, entre as perturbações na atmosfera, então começa a vir esses raios, essas coisas todas, porque muita energia junta, né? Muita energia junta, fazendo grandes transformações que mexem com o planeta inteiro. Aí outra coisa que também já ninguém contesta, que aconteceu ao longo dessa idade da Terra, foi quando ela resfriou e depois que formou água, né, que conseguiu formar água com os átomos de hidrogênio e oxigênio, surgiram nas partes mais elevadas, né, terra,
parte seca, que não estava submersa. Mas isso não foi sempre como está hoje, tá? Passou por uma série de mudanças, porque lembra, são placas que flutuam sobre o magma, que o magma é líquido, tá? Então essas placas, elas se movimentam, elas estão se movimentando o tempo inteiro. A gente vive ouvindo falar nisso, né? Deu terremoto, não sei não. Ah, é um encontro de placas, ali sempre dá terremoto porque tem um encontro de placas. Uma placa vai por baixo, outra vai por cima, aquela coisa toda. Então os continentes, eles mudaram muito. Parte dos continentes foi submerso. Nós sabemos que aqui o Vale do Rio Paraná era mar. O Vale do Rio Amazonas era mar. Aqui em Jaguariaíva, a região ali, a gente encontra facilmente fósseis marinhos. Muito fácil de encontrar. Quando a gente anda um pouquinho, olha aqueles barrancos que estão cortados, aquela coisa que é muito fácil de encontrar. Era mar. Tá? Só que depois, por esses movimentos, todas essas erupções, foi subindo, né, outros, como os Andes, né? Imagina o que foi subir os Andes, é um encontro de placas. Né? Foi tão violento que subiu os Andes. Quando subiu os Andes, sabe quando a gente estende coxa? Ou uma toalha na mesa que faz aquelas ondas? Então, fez uma onda dessa com a porção de terra. E uma onda dessa dobrou para o leste. É a Serra do Mar. Imagina isso. A Serra do Mar é um dobramento consequência dos Andes. Então tudo era muito intenso, com muita energia. E a vida tinha, já existente, que se adaptar a isso. Difícil a gente imaginar árvores, coisas, né, numa situação do planeta como é. Não dá, né? A situação é muito complicada. Então é isso, até chegar na atualidade, né? Ó, a gente tem lá, ó, 250 milhões, aí já veio o último bilhão, né? O último bilhão, os outros três ele nem tinha essa configuração. Então, 250, 200, 150, 100 milhões de anos, 50 milhões de anos até chegar no que está atual. E o Brasil continua se afastando da África. Consequentemente, as placas que estão lá nos Andes, as placas do Pacífico continuam entrando uma em cima da outra. Por isso, tanto terremoto naquela região. Aí só um esquemazinho para a gente ver, ó. O que é hoje a Índia pertencia, quando os continentes estavam todos juntos, né, que era a Pangeia, depois veio a Botsuana, a Laurásia, já ouvi falar nisso também, né, que veio tudo ali, desprendeu aquele vermelhinho ali, ó, ele desprendeu dessa placa que formam os continentes, formaram depois os continentes ao sul. E ele foi flutuando, bateu lá na placa da Ásia. Foi tamanha esse choque, essa energia, que formou o Everest, a maior cadeia de montanhas que nós temos hoje no planeta. Imagina isso. Né? Então o que eu falei no começo, a nossa dimensão não consegue imaginar um negócio desse. E às vezes a gente fica achando o que está acontecendo hoje. Meu Deus, é o fim dos tempos. Olha a catástrofe, olha. Gente, já foi muito pior. Já foi muito pior, né? O que acontece muito hoje é que, primeiro, o nosso tempo de vida que a gente tem, em torno de aí 100 anos no máximo, a gente não consegue ter essa dimensão toda, né? Outro fator que faz às vezes a gente ficar muito assustada é que hoje tem muita informação. A notícia chega na hora, praticamente na hora que está acontecendo, chega na gente. Então a gente é bombardeado por muitas informações e muitas coisas negativas. Se a gente não tomar cuidado, a gente afunda, né? Muito cuidado. Então aí, aconteceu uma terra, né? Ali só para a gente ter, que eu já falei, as placas, né? As principais placas que nós temos e os locais de terremoto. Aqui é a placa sul-africana, na costa oeste, lá o Chile, o Peru, o Equador, com a placa de Nazca, que é onde está o Oceano Pacífico. Uma está subindo na outra, está se batendo. Então ali os terremotos, o Chile, por exemplo, tem terremotos dos mais violentos do mundo. Né? Se a gente pega a escala Richter de terremoto no Chile, é 9. Quando outros de 4, 6 arrebenta tudo em outros lugares, aqui no Chile é em torno de 9, são violentos. Só que o Chile já se preparou, né, para assimilar tudo isso.
Bom, quando isso tudo estava acontecendo, né? E ainda está acontecendo, mas enfim, estava acontecendo essas transformações mais violentas de formação da Terra, como é que ficaram os vegetais? E outras formas de vida também. Como é que foi evoluindo tudo isso aí, né? Então, uma primeira constatação, e que nos diferencia de outros planetas que nós conhecemos, que estavam, principalmente os que estão mais perto da gente, é a atmosfera. Nós temos aqui uma camada, né, gasosa, que está em torno da Terra e que tem elementos suficientes para que a vida se desenvolva. Tá? Então, a Terra se diferenciou porque nesse processo de formação formou a atmosfera. Ela foi, claro, teve época que ela era impraticável, né? Mas foi indo, ela conseguiu reunir condições para produzir vegetais. Veja, vegetais é a base para a maioria das formas de vida do planeta, né? E olha que interessante, os vegetais vivem sem a gente. Se a gente não estiver aqui, para eles não faz diferença, mas nós não vivemos sem eles. Não vivemos, porque eles são a base da cadeia alimentar, né? Que é onde nós estamos lá em cima, junto com os outros colegas. Nós somos predadores, né? Com os outros coleguinhas e tal. Então a gente precisa deles, tá? E essa formação dessa atmosfera, do jeito que a gente conhece, com o percentual de oxigênio que tem nessa atmosfera, fez com que bactérias que antes não usavam o oxigênio, que estavam lá latentes 3 bilhões de anos, né, começassem a se diferenciar e utilizar do oxigênio. E aí começam as formas de vida que nós conhecemos hoje, né? Na água, tá? Começa na água. Então, essa condição do planeta é fundamental para que comece a vida dessa maneira, principalmente porque ela vai proporcionar surgirem os vegetais, os nossos queridos vegetais, que é o que a gente tem interesse, nosso objeto maior, né? As primeiras plantas que surgiram do reino vegetal foram algas, tá? Então aquelas bactérias foram mudando, formando mutações, aprenderam a usar o oxigênio, surgiram as algas na água, tá? Que começam a se diferenciar. Tinha algas unicelulares, aí começa já a não ser mais ser unicelular, começa já a ter um outro tipo de processo de vida, de alimentação, de povoar. Então, aí da água foi indo, as formas de vida vão evoluindo e surgem os musgos lá das briófitas, lembra, né, das briófitas lá, as hepáticas? Tivemos uma aula sobre eu estava o quê? Eu lembro, essa etapa, hein? eu estava aqui. Maravilhosa. Que teve um ciclo de reprodução, lembra aquela coisa esquisita, estranha, que fica primeiro um mistério, depois passa a paz, é depois complicado pra caramba, porque são plantas mais antigas. Algumas pessoas não gostam que a gente chama de primitivas, mas são, né? São plantas mais primitivas e que têm sistemas mais complexos, não são muito eficientes na sua reprodução, apesar que estão por aí até hoje, mas são mais precárias. Então surgem os musgos, tá? Que não possuem caule, raiz, sistema de circulação, nada, né? Aquela coisa estranha que a gente vê o musgo, é um negócio estranho, né? Não sabe direito o que é aquilo ali, né? Não tem nada, tá? E eles surgem como planta terrestre há 500 milhões de anos. Milhões de anos, gente, é tempo, né? Mas comparado aos 4 bilhões de anos da Terra, a gente já vê que é meio recente. É bem pertinho, tá perto, eles são novinhos, né? E aí, depois deles, vão se aperfeiçoando, começam a surgir as pteridófitas, né? As briófitas pteridófitas, que já tem um pouco mais de especialidade, que vem as samambaias, os licopódios, as cavalinhas, 320 milhões de anos, tá? E estas já têm alguma diferenciação, né? Elas conseguem se fixar na terra para produzir o seu alimento, elas têm circulação, né?
ela já tem folhas, ela já tem caule, ela começa a ficar mais... E nessa época, elas são muito grandes. Os fósseis que encontram são gigantes. Tá? Elas são florestas, assim, de samambaias, né, e licopódios, etc. São muito grandes. Tá? Parte dessa vegetação, depois com esses dobramentos que aconteceu na Terra, com erupções vulcânicas, com terremotos, formam o que hoje a gente explora de petróleo. Tá? Porque eles ficam submersos, ficam soterrados, tá? E vai formar parte dessas florestas, somado a algumas outras mais evoluídas, forma o que nós temos hoje, que a gente explora como fonte de energia, que está agora já sendo questionado pelo aquecimento global, né? Tá? Então, continuando, aqui é uma ilustração, tá? Uma ilustração, né? Que mostra a paisagem nessa época aí das briófitas indo para as pteridófitas, tá? Dos musgos indo para as samambaias, tá? Então a gente vê que ainda tem muito vulcanismo, muito material entrando na atmosfera da Terra e agregando a Terra, né? Formando a nossa massa aqui, né? A coisa ainda é muito incandescente, né? Tem muita... A atmosfera ainda tem oxigênio, porque surgiram já os vegetais, mas ainda tem muita descarga, muita tempestade, muita erupção vulcânica, muito terremoto. E começa a surgir esses serizinhos vegetais aqui, que saíram da água, né? E que vão configurando a paisagem na Terra nesse período, tá? 400 milhões de anos. O próximo 100 milhões de anos depois daqueles lá, quando sai dos 500, então 100 e alguma coisa, né? Começam a surgir os licopódios, as samambaias, as cavalinhas gigantes, né? Como eu falei, que já crescem em regiões quentes e úmidas, né? A Terra nesse período era muito mais quente, tá? Muito mais quente. Ainda tinha muita coisa incandescente. Então o clima era muito quente. Aí eles vão crescer nessas condições. As primeiras plantas com sementes conquistam as terras mais secas, tá? E começam a aparecer primeiros insetos gigantes e começam a aparecer os anfíbios. Começam a aparecer animais que saem da água, que conseguem fazer a transição entre água e terra, né? Então, passando lá, é uma ilustração também. Lembra que lá de trás tinha os dois vulcões? Olha, já estão aqui ainda, ativos e tal, mas a gente já vê que a paisagem mudou. Nós já temos uma presença maior de vegetais, né? Ainda temos, como temos até hoje, as samambaias, os musgos presentes, mas começa a haver um domínio de plantas com maior porte, né? E os licopódios já ficam maiores, já vai tendo toda uma modificação do meio, né? Que vai propiciar que esses vegetais se aperfeiçoem um pouco mais, evoluam um pouco mais. E surgem as primeiras plantas com sementes, as gimnospermas, de semente nua, né? Os pinheiros e afins. São sementes nuas, não tem um sistema tão aprimorado, mas já são muito diferentes daqueles que nós vimos lá no começo, né? Os musgos, daqueles seres mais primitivos, tá? As gimnospermas, então, surgiram há cerca de 200 milhões de anos. Olha, são novinhas. Belezinha, né? Elas surgem no período dos dinossauros, Jurássico, no período Jurássico, né? Elas surgem, tá? E aí surgem as sementes, como eu falei. As gimnospermas, elas começam a se multiplicar muito, porque elas têm uma eficiência maior, porque elas têm sementes, né? Até então, era aquela história do esporo que forma primeiro né? Tem aqueles dois ciclos que a Karen mostrou, que é meio complicado, aquele treco forma, aí tem o segundo ciclo, precisa de água, o outro não precisa de água, é mais complicado. Então, com as sementes, elas são muito mais eficientes e elas começam a dominar, porque reproduzem melhor, né? Dominam a paisagem, né? Então, fica aquelas florestas de coníferas.
aparecem as primeiras plantas com flores, um pouquinho para frente, tá? Que são as angiospermas, há cerca de 120 milhões de anos. Olha só. Agora já são quase contemporâneos. Nossa, uma beleza. Essas primeiras, olha que interessante, essas primeiras angiospermas que surgem, elas parecem, são semelhantes à magnólia. A árvore magnólia é uma árvore muito antiga. E aí, se vocês lembrarem das aulas de botânica, nossa, tem filo, reino, né? E tudo quanto é planta que a gente conhece do jardim, tudo é das magnopiliolas, é tudo da magnólia lá. Tá vendo? Porque são semelhantes, né? É uma magnólia primitiva, tá? Então é uma árvore muito antiga, que está aí até hoje, tá? São as primeiras que têm fruto, né? Que deixam de ser de semente nua, tá? Esse período, os dinossauros reinam na Terra. É o período que eles tomaram conta. Depois tem várias teorias, teses, por que eles sumiram. O mais provável é o choque mesmo de um meteorito muito grande que modificou a atmosfera na Terra. Olha que interessante. O choque provocou tanta alteração que modificou a atmosfera na Terra e com isso muitos vegetais morreram. Com a morte dos vegetais morreu a base da alimentação e os dinossauros foram extintos. Essa é a tese mais aceita, quase uma teoria, já quase não contestado mais por ninguém. Tá? Então veja a importância dos vegetais. Tá? Então aí daquela coisa mais primitiva, começam a aparecer as coníferas, né? Começa a aparecer, tá lá os dinossauros, as libélulas continuam, já tem borboletas e outros tal, né? E veja que o nosso vulcão continua lá, mas já está menos ativo. Muito bem, obrigado por me lembrar. Olha lá, já está, né? O vulcão já está ali, de vez em quando ele volta, né? Mas ele já está ali, a Terra já não está com tanta atividade tectônica como estava até então, né? Aproximadamente 100 milhões de anos, nas florestas de gimnospermas e angiospermas surgem os primeiros mamíferos. Tá? 100 milhões de anos, perante 4,5 bilhões de anos. A vida foi evoluindo, né? E aí uma curiosidade, o ginkgo biloba, nosso ginkgo lindo, maravilhoso, existe há 200 milhões de anos. É uma árvore bem primitiva. E só há pouco tempo descobriu-se que é uma espécie extremamente importante do ponto de vista farmacêutico, né? O ginkgo tem acho que todo mundo conhece, né? Com labirinte de circulação, etc, etc. Já pensou se o ginkgo tivesse sido extinto? Como quase foi. A gente tinha perdido esse remédio, né? Então veja como ele é bem antigo também, tá? E tem uma importância grande ali pra gente. E as florestas, aqui é uma ilustração de clima temperado, então tem mais conífera, mas as florestas como a gente conhece hoje, né? Com as diferentes formas de vida, as samambaias continuem, os musgos também, vocês sabem disso. Elas só evoluíram, elas não desapareceram. Não sumiram, ficaram mais eficientes, estão aí, mas o domínio das árvores e a aparição dos mamíferos. E a magnólia. E a magnólia presente. A magnólia está aí. E o vulcão já está ali extinto, que a gente chama de extinto, né? Já virou uma montanhazinha e tal, não tem mais nenhuma atividade vulcânica, né? Porque hoje a gente sabe que diminuiu muito o vulcanismo daquele período inicial. Tá? Aí só pus um ginkgo, as folhas já meio amarelas, o outro ainda meio verde. É lindo, né? Uma coisa bem modesta. Só, né? Seria um pecado a gente não tivesse mais ginkgo, né? Que coisa. É lindo demais. A gente tem usado o ginkgo, né? Sim. Tem usado as árvores. Esses tempos aí compramos umas mudas de ginkgo, mais de 3 metros de altura. Lindas. Você do Porongos? Não, essa não foi. Mas a
biólogo. Eu sei. Olha que eu não sou a maior louca das plantas, eu já vi gente bem mais louca. Eu sei. Para quem não estava na viagem, eu trouxe uma muda de álamo prateado dentro do ônibus. Duas. Elas tinham 3 metros de altura. Até no ônibus tudo bem. O duro foi quando eles foram me buscar lá no Miller e eu pus no carro deles. Tem foto da situação. Mas estão plantadas, está lindo. Vieram bem cuidadas. Tá bem. Aí o que a Karen falou, alguma coisa sobre como foram surgindo, né? Então, algas, aí vai subindo para musgos, samambaias, né? Aí gimnospermas, angiospermas, tal, cotiledônia, dicotiledônia, coisa que vocês já viram aí tudo, como é que foi. Aí tem uma ideia de como é que os vegetais foram se aperfeiçoando ao longo desses 1 bilhão de anos, mais ou menos, né? A gente vai considerar. Então tem tempo, né, gente? Vamos lá. Muito bem, chegamos ao tempo atual, né? 120 milhões de anos atrás surgiram as angiospermas, tá tudo aí, daí ficou. A Terra está com minúsculo, perdão. Mas será que não modificou mais nada? Tá pronto para a gente usar. Não, você não modifica. Né? Tá pronto, será? Não. Né? Vamos lá. E os vegetais? Também estão prontos? Né? Não, as coisas continuam evoluindo. Né? E todos nós aqui, vocês que estão todo o tempo lidando com os vegetais, a gente gosta, né? O que o vegetal precisa para viver? Solo, sombra e água fresca depende. Tem uns que gostam de sol, né? Gostam de tomar um solzinho assim, depois pegam uns câncerzinhos de pele, que nem eu, mas tudo bem. Precisa de alimento, né? Água, nutrientes, precisa de suporte, precisa de ar, precisa fazer fotossíntese, né? E é isso que todos os vegetais, os seres vivos, mas vamos falar especificamente dos vegetais, buscam, né, para viver. Então, esses fatores interferem na ocorrência dos vegetais. Se é isso que precisa, né, dependendo de como é a disponibilidade de água, como está o ar, como é o solo e os nutrientes, nós vamos ver diferenças na história desses vegetais na ocupação do planeta. Assim como no nosso vaso. Né? Vamos imaginar a Terra como um grande vaso, um grande jardim. Um pedaço do jardim ali, ó, não está pegando água direito. O outro pedaço está em excesso. Aqui pega sol, mas ali não. Aqui pega vento. As plantas vão se comportar de forma diferente. E a ocupação desses maciços de plantas, que às vezes a gente chama de floresta, às vezes a gente chama de campo, dependendo do seu porte, do seu jeitão, né? Eu fui fazer curso de entomologia, né? Tinha um professor que ele falava pra gente, olha, vocês vão estudar os insetos, vocês têm que aprender a ver o jeitão do bicho. Né? Então é isso, o segredo é esse, acabou a aula. O jeitão, tá? Nós um dia... Veja bem o jeitão para saber onde é que você vai espetar o alfinete para a coleção. Exatamente, hoje já era, perdeu hoje. Nossa, isso aí eu fui fazer... A gente tinha que fazer uma coleção de insetos para entregar no final do semestre, em entomologia, né? Ano, semestre, enfim. E tinha que ter uma certa quantidade de bichos. De bichos, de espécies e gêneros. Só que assim, tinha que vir diferenciando gênero, espécie, tal, né? Tinha que ter lá um certo número de cada um. E a gente saía, né? Todo mundo bobão, saía de caça com vidrinho. Saía caçar bicho, né? Aquele negócio não era muito eficiente, né? Mas mesmo, caçava os bichos. E aí a gente fazia uma câmera letal, brometo de metila, era isso, né? Um vidro, algodão embaixo, um papelão furado para não grudar o algodão no bicho. E punha lá o primeiro, daí catava os bicos ali dentro, fechava rapidinho, o bicho estrebuchava.
Borboleta não podia matar assim que destruir a asa. Exato. Então a gente tinha que esmagar o corpinho da borboleta. E quem disse que meus dedos obedeciam? Ai, eu sofrimento. Tinha que fazer o que com a borboleta? Esmagar o corpinho, o tórax. Se estragar, Tá? Porque se você colocasse para a câmera letal, Ela ia se bater. as asas, aí não tinha a validade, né? E meu dedo não obedecia. Não obedecia para esmagar. Assim. Foi um sofrimento, mas eu acabei conseguindo. E aí, chegava no final, tava lá todo mundo trocando o bicho daqui, trocando o bicho dali, vai, não sei o que. Aí o bicho tinha que estar bem seu bicho, né? Falasse esperto professor, levava. O inseto. O inseto, a peça tinha que estar toda arrumadinha, as patinhas, tem o jeito certo, as antenas, dependendo do gênero, um tipo, a antena vai pra cá, vai pra lá, não sei o quê. O alfinete tinha que estar do lado direito do tórax, com exceção das borboletas, mas não sei qual outro lá que eu não lembro mais. E aí, então a gente ficava desesperado para arrumar aquele encaixe de camisa com naftalina, isopor naftalina, pregando, etiquetando tudo. E sempre faltava lá uma família, um gênero, alguma coisa, aquele desespero no final. E daí o seguinte, a barata, era um gênero, cara do céu. E aí, era muita coisa pra gente desperdiçar barata, entendeu? Porque faz parte. E o nojo. Mas no final... ia todo mundo pegar barata, né? Barata e Matar barata com umas perninhas da barata. Ai, que bom que a gente já passou por isso. A gente já passou. Era muito engraçado. Já acabou. Enfim. Bom, os continentes continuam se movimentando. Já falei aqui, como vocês falaram, não está pronto, não aprontou a Terra para a gente usar, e eu usei agora, né? Não, continua se transformando. Então os continentes continuam se movimentando e provocando choque e afastamento de placas, né? As cadeias de montanha se ergueram e antigas porções de terra submergiram, e está acontecendo, né? Vulcões emergiram, entraram em erupção, outros foram extintos, e inúmeros foram e ainda são os terremotos. Inúmeros, né? A Terra, isso é interessante, porque está muito essa história de aquecimento global. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não que a gente não tenha responsabilidade sobre isso. Não, eu digo nós, a sociedade humana como um todo, né? Temos responsabilidade, porque nunca aconteceu tão rápido e provocado por uma espécie. Então tem fatores aí que nós temos que mudar os nossos comportamentos, né? Temos que mudar porque está exacerbando o que já seria. É insustentável o modelo de desenvolvimento que nós tínhamos há 30 anos atrás no planeta. Insustentável, não existe recurso para todo mundo. Não tem jeito, tem que mudar, né? Então, de forma mais branda ou na marra, a gente está tendo que mudar algumas coisas, né? E o homem tem inteligência para isso, né? Veja aí já, o carro elétrico, que era uma coisa absurda, hoje já está aí, já é uma realidade, ainda está caro, mas já é uma realidade. A gente tem essa capacidade, inteligência que Deus nos deu de nos adaptar e descobrir novas tecnologias, etc. Mas, enfim, a Terra já foi muito mais quente do que é hoje. Mas também foi muito mais fria. Todo mundo ouviu falar na Era do Gelo, nas glaciações, né? Só no Quaternário, são 40 milhões de anos para cá, é o nosso Coisinha de Quaternário, que é o nosso período, vamos ver o Quaternário, né? Nós já tivemos 16 glaciações. 16 glaciações. Estamos caminhando para... Uma glaciação dura em torno de 100 mil anos. Um pouco mais, um pouco menos. Intercalado por períodos que chamamos de interglacial de mais ou menos 20 mil anos. Nós estamos a 12 mil anos da última glaciação. Tá? Então, nós podemos estar num interglacial, onde o aquecimento, parte desse aquecimento é natural. Está acontecendo, já aconteceu outras vezes. Tá? Porque, veja, é em torno de 20 mil anos, pode ser um pouco mais, um pouco menos.
né? Então nós podemos estar e temos que considerar isso. Na última glaciação, e desculpe, eu não trouxe uma figura disso, eu devia ter trazido. A última glaciação não congelou a Terra toda. Não congelou, tá? Congelou principalmente o hemisfério norte e as áreas mais equatoriais e tropicais não ficaram cobertas de gelo. Mas, como boa parte da água disponível na Terra, seja em rios e no ar, em rios, em forma líquida, né, mares, etc., mas boa parte da água que circula na Terra congelou, a Terra ficou muito seca, a ponto de que nessa nossa região aqui não sobrou um pé de árvore, nem de arbusto. Nós só tínhamos gramíneas, vegetação rasteira, porque era muito seco, seco e frio. As florestas, as espécies florestais, elas ficaram confinadas a manchas na área equatorial. Tá? Ficou confinada nessa região. Quando a era glacial terminou, há 12 mil anos, esses vegetais começaram a colonizar de volta o solo, a terra aqui, que agora o gelo saiu, né? E que propiciava, porque daí já tinha mais umidade, mais calor, propiciava a chegada desses vegetais, a volta desses. Então, gente, os vegetais que nós temos hoje, os nativos, têm de 12 mil anos para cá. A floresta atlântica, a ombrófila densa, 5 mil anos que ela chegou aqui de volta. Então essa coisa de ser intocável, de lá, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. 5 mil anos que essa floresta voltou aqui para a nossa região. A de araucárias voltou um pouquinho antes, eu digo a densa mesmo, tá? É muito pouco tempo. Muito pouco tempo. A araucária voltou um pouco antes, mas tudo de 12 mil anos para cá. Junto com a nossa civilização da 12 mil anos nós tínhamos tribos aqui, nós tínhamos povos que habitavam aqui. Já não eram novos. Já estavam aqui. Tá? Então é contemporâneo à população humana. Não tem floresta tocada. Supõe que tenha sido tocada. Né? A gente vê lá aqueles sambaqui, ó a Covid, sambaqui, tem hora que eu esqueço o nome das coisas, que eu não é boba do mundo, né? Tem mais sambaqui com mais tempo que isso, tá? Então é tudo muito recente, chegou aqui há pouco tempo, e isso é interessante a gente saber. O que acontece? O que mais? Pode passar um pouquinho. Aí, só para ver os outros fatores, né? Aonde nós temos uma erupção vulcânica, a gente vai ter um solo, depois que a erupção vulcânica passa, totalmente modificado, um solo novo. Novinho. Então aí, a vegetação que depois consegue se instalar aí é primária. De novo, nunca teve interferência humana. Ela vai entrar e é uma vegetação primária. Aí mesma coisa, o solo que vai se formando é uma situação completamente nova, totalmente diferente da que tinha antes. Modifica pela dinâmica do sistema natural, pelo que acontece nessa região, modifica completamente a base, né? E com isso, a vegetação, aí já é outra situação de desertificação ou de inundação, que também vai condicionar quais vegetais vão entrar aí, vão ter condições de colonizar, né? Modifica completamente. Mas o que mais interfere na presença de vegetações, de grandes maciços de vegetações no planeta, é o clima. Tá? É a primeira coisa que é analisada. Tá?
as condições climáticas vão, do ponto de vista macro, definir a ocupação de vegetação, qual tipo de vegetação vai entrar em qual lugar. Tá? O clima é decisivo. Então, é um mapa climático macro, né, do planeta, onde nós vamos ter aqui o clima equatorial, né, tropical, enfim, depois temperado, que vai mudar completamente as condições ambientais para o estabelecimento de vegetação do ponto de vista naturalmente. Tá? Então, as florestas que a gente vê aqui são completamente diferentes das que estão aqui, que são diferentes das que estão aqui, naturalmente. Então, a floresta, depois que terminou o último período glacial, né, que estabilizou o clima mais ou menos assim, porque no glacial, daqui para lá, era tudo gelo, aqui extremamente seco, era tudo diferente. Né? Então, ela vem colonizando e vai se estabelecendo nos locais onde o clima tem a ver com ela, mas também nos locais onde o solo e o relevo, dois outros grandes fatores, permitem. Tá? E nessa banda de baixo aqui que não congelou, os vegetais desta região, que são mais campos, né? Então são mais, vamos dizer, nós temos vegetação mais antiga neste período aqui do que no hemisfério norte. Sim, porque ela congelou. Porque lá não tinha nada, e aqui ainda sobreviveu alguma coisa, que é mais antigo. E as regiões equatoriais, né? Ficaram ilhas de florestas, de arbusto, de uma vegetação mais próxima da tropical. Tá? E os campos, os cerrados, são bem, a savana, né? Cerrado nosso, que é onde é savanas, são mais antigas. Mas à medida que o clima foi mudando, as florestas vêm colonizando e naturalmente ocupam o lugar de campos e de... Agora, tinha campo de Curitiba, tem os Campos Gerais, né? Por quê? Que a floresta... Porque as condições de solo e muitas vezes de relevo, de altitude, também condicionam. Então, apesar da gente ter um clima mais favorável à floresta com araucárias aqui, as condições de solo da região de Curitiba não ajudaram. Não é que não permitiram, mas não ajudaram. Então, aonde a gente tem um solo melhor formado, fez erosão, né, drenou, acumulou nas partes mais baixas, temos os capões com araucária. Capão da Embuia, né? E outros capões com araucária que a gente via nessas regiões de campo. Aonde o solo não favoreceu, precisava ser mais modificado, porque a vegetação modifica o solo ao longo do tempo, precisava dessas modificações maiores, o campo ainda prevalecia. Quando a colonização europeia chegou aqui e mudou a dinâmica do que os indígenas, os povos originários, como chamam hoje, já usavam aqui, mas eles usavam numa escala menor, né? Então, como eles usavam numa escala menor, a dinâmica desse sistema natural acabava se reestabelecendo muito rapidamente. E aí prevalecia o campo, prevalecia o cerrado, prevalecia esse tipo de vegetação, que depois a floresta vai colonizando e naturalmente ela avança sobre essas áreas. Tá? E quando eu diga no slide anterior, não precisa nem voltar. mas aquela faixa onde você agora, no próximo, você está falando dos campos, por das aqui? savanas. Não, a faixa toda ali, né? Tá. Essa é um período, eu me perdi um pouco, de quantos milhões de anos? Não, é recente. Esse é 12 mil anos. Isso que eu não Tá, tinha... 12 mil anos. Esse aqui é agora. O último glacial terminou há 12 mil anos. Então, de 12 mil anos para cá, é que nós vamos ter a configuração da vegetação que nós encontramos. Isso que nós temos hoje. Que nós encontramos hoje. Tá? Por quê? Porque o clima é o que mais define. Mas depois o clima vem o solo, vem o relevo. Tá? Então, na mesma faixa,
mesma faixa climática, nós vamos ter floresta, mas nós vamos ter campo, como acontecia aqui. Tá? Porque aqui o solo não propiciou a ocupação de floresta até o momento que a gente chegou, né? Agora a gente já é tudo diferente, né? Mas não tinha propiciado, precisava de mais modificação, mais incorporação de matéria orgânica para que a floresta fosse colonizando, né? E tem um cientista que ele estudou como que acontecia a colonização da floresta de araucária sobre o campo. E eu não consegui lembrar o nome dele, olha. Daqui a pouco você. É um catarinense, ó. Ele estudou isso aí e disse que tinha duas técnicas, né, da floresta. Uma delas, pasmem, a araucária primeiro. Olha que estranho, a araucária não é disso, mas ia. Para daí as outras iam ir chegando. E a outra é que vai a vegetação mais rasteira primeiro, vai motivar a sucessão, nós vamos ver daqui a pouco, a sucessão vegetal, né? Que é abacatinho, vassourão, se estabelece primeiro e a floresta vai se estabelecendo. Tá? Então é isso, né? Nós temos fatores que o maior é o climático, na situação atual nossa, é o climático que vai determinar. Tá? Depois, houve períodos da Terra, né, que a situação era tal que esses movimentos tectônicos, todo o vulcanismo, determinado. Hoje é o clima. Tá? Aí vamos para frente. Aqui é um perfil, aqui é da Serra do Mar e o primeiro Planalto Paranaense. Então você pega lá da planície litorânea. A planície litorânea, acho que vocês também já sabem, ela é mais nova do que a Serra do Mar, né? O mar está recuando e está depositando areia, que depois vai incorporando matéria orgânica, etc. A planície litorânea está aumentando. De vez em quando o mar volta, pega um pedaço, mas ela está aumentando no Quaternário, né? Então a gente vem lá, né, nas formações pioneiras, né, que veio do oceano. Aí vem a restinga e os campos salinos, dependendo se tem água, como é que tá, né? E o mangue é onde encontra água e é do mar com água doce, que fica aquela meleca lá que a gente não gosta, mas que é extremamente fértil, extremamente importante para a vida, né? Depois começam as terras baixas, que a gente chama, né? Que vai fazer aquela floresta de tabuleiro, é onde estavam as cachetas que faz árvore, faz árvores que faz é a Covid, gente, 3, idade não, tá? E as aluviais são que estão próximos aos cursos de água, que são inundadas, né? Aí tem a ocupação, pastagem, agricultura, aí vem a sucessão natural, aquela recuperação natural do sistema secundário que chama, né? Capoeirinha, capoeirão, tabual, que a gente vê muito, mais cacheta, começa a subir. Nós vamos ter lá a submontana, pode voltar um morrinho para a terra baixa, né? Porque o relevo não é assim linear, né? E vai chegar aqui na montanha, né? Que vai subir a submontana, depois a montana, formações pioneiras de várzea, porque tem rios que correm ali também, vem para a montana, alto-montana, olha como elas são baixinhas, muito baixinhas. Por quê? Clima rigoroso, muito vento e afloramento rochoso, quase não tem solo. A gente anda numa alto-montana, já andaram? Você se sente um gigante assim, passando nas árvores, né? Os tiquicos de nada, né? Depois vão ter os refúgios de vegetação aqui em cima, vegetação rupestre, campos de altitude. Aí muda para o lado de cá, muda o clima. É do outro lado da montanha, mas mudou o clima, tá? Vem a floresta morafladensa, ou a floresta araucária. Não é mais a atlântica, apesar de hoje chamar tudo de Mata Atlântica, né? Mas tecnicamente deixou de ser a densa, que estava até aqui, passa para a umbrófila, a umbrófila mista, né? E aí vem a área de... Desculpa, aqui ainda é a densa, daí vem aqui, nós vamos ter o contato da mista com a densa, tá?
E aí nós chamamos isso aqui de área de tensão ecológica, onde elas estão brigando. Quem ganha essa briga aqui? Vocês dão algum palpite? A floresta atlântica com a floresta de araucária. Quem ganha? A atlântica. Por quê? Porque elas têm mais a ver com o momento atual. Aonde encontra mista, tem outros lugares aqui pelo Paraná fora, São Paulo, Santa Catarina, que encontra, as duas encontram. Aqui na região dos Campos Gerais, um pouco mais, não tanto nos campos, mas um pouco mais para o primeiro Planalto, a gente vai ter bastante dessas áreas de tensão ecológica. E a densa ganha, porque o clima hoje é para densa, é mais favorável às espécies da umbrófila densa. Que é um clima tipo... É mais úmido, e mais quente. Favorece mais a densa. Nós temos que lembrar que a mista, principalmente a nossa araucária, ela é uma planta mais primitiva com uma estratégia um pouquinho menos desenvolvida que as espécies da densa. Né? Ela precisa de macho e fêmea. Ela faz um cruzamento um pouco mais difícil do que as angiospermas. As angiospermas são mais eficientes no sistema atual. Tá? Então, vem o clima, vem essas questões genéticas, favorece a densa. A densa é mais agressiva no momento. Agora, entre uma floresta mista e um cerrado, uma savana ou um campo, a mista vai ganhar. Ela vai ocupar o espaço, conforme vai modificando o solo, ela vai ocupando o espaço do campo e o espaço da savana, do cerrado. Né? Tanto que o nosso cerrado ficou bem confinado, né? Nós temos cerrado natural aqui no Paraná, né? Mas está bem confinado, porque ele é testemunho de uma outra época. O cerrado aqui no Paraná é testemunho da última glaciação. Essa é a vegetação primordial local, vamos dizer. Porque ela, não que não tenha tido floresta bem no passado, mas na última glaciação, que durou em torno de 100 mil anos, era isso aí que dava para sobreviver. Sobrou vegetação de campo e vegetação de savana. Muito seco, não circulava água, chovia quase nada. Tanto que Vila Velha, que já foi mar, né, mas depois que subiu, o tipo de erosão que formou a Taça e outros é vento. Vento batendo partículas daquelas rochas, areia, que corroeu. Não é erosão de água, porque a erosão de água, ela faz isto, que a gente vai ver na nossa Serra do Mar. Ali, está alto e faz assim, é o vento que batia. Só é possível isso quando o clima está muito seco. O clima que nós temos hoje não faz isso. Tá? Era muito seco. E era vento. Período glacial, que fez tudo aquilo lá. Tá? Então aqui veio a densa, nossa região, né? E os capões, aqui chegou em Curitiba, aí nós vamos ter a gramínea, os capões de araucária, onde favorecia para a floresta com araucária entrar. Aí são fotos para a gente ver as diferentes situações. Aqui é uma coisa interessante. Ó. Isso aqui é como se fosse a submontana, a altitude da submontana. Lá no litoral não tem palmito. O palmito vai até uma certa altitude. Depois ele não cresce mais por causa do frio. Não cresce aqui por isso. Nós estamos acima dessa altitude, 700 metros mais ou menos, acima do nível do mar. A submontana é a floresta mais utilizada pelo homem, porque é a melhor de relevo, de acesso para a agricultura. Acumulou solo que vem de cima, acumula aqui embaixo nessas partes que suavizam, tá? Então era, até pouco tempo, a mais comprometida. As espécies da submontana, que são diferentes das espécies da altomontana, ou da montana, ou das terras baixas, muda completamente a vegetação, pelo solo e pela altitude, né? É a mesma floresta da Florença, mas a associação vegetal é diferente, dependendo da altitude e das condições de solo. Tá? A mais ameaçada era, até um tempo atrás, a submontana. Hoje já tem vários cuidados com ela. E hoje também terras baixas e aluvial estão muito ameaçadas por causa da urbanização, né? Que foi ocupando esses espaços. Todo mundo quer ver o mar. Todo mundo quer, né?
Por isso, que todo mundo já viu também as unidades de conservação, para guardar esses testemunhos, né, para a gente ter essas espécies. Mas aí tá, né, alto montanha, né, enfim. Outro tipo de condições climáticas e de relevo e de solo. Muda tudo. Coloração, jeitão do bicho, né, como dizia meu professor lá, o jeitão do bicho muda tudo. E a gente vê mais solo exposto nela. Não está tão colonizado. Não tem muita condição ainda para os vegetais. Né? Aí já é outra situação. O clima já é mais frio, mais rígido para uma vegetação tropical. Muda completamente o que nós vamos ver aqui. Ó. Né? O frio, o clima como determinante, mesmo sendo montanhas e aqui embaixo, mas determinante. Né? Aí já é uma floresta tropical, uma região tropical. Ó, como é muito mais exuberante, mesmo nas partes mais altas inclinadas. Muito mais exuberante. Outro tipo de vegetação que ocupa. Né? Bem tropical, né? Bem, pode ir, bem tropical. Selvagem, né? Os nossos amigos aqui, eu adoro os filoteiros. Eu acho muito lindo isso aí. O hibisco, né? Olha essa, bem tropical, bem símbolo, né? De muita coisa para um clima tropical. Aí já é bem temperado, né? Bem diferente do que nós estávamos vendo. Né? Então o clima e o solo e o relevo determinando, mas o clima predominando. Aí então o neve, quem quiser só, aquela história, né? Por que a pinheira de Natal, que é a única que está verde no hemisfério norte, é o que resiste a essas condições. Quem inventou Natal só tinha essas. Só tinha, não tinha outra. Né? E coitadinho de quem se veste Papai Noel. Coitadozinho. Eu comprei esses tempos nas listas aí da vida, Alex, umas roupas de Natal lindas, comprei, que legal. Esqueci que era tudo de frio. Tá lá, o que eu faço com aquele negócio? Alguém tá mudando, ou tem alguém no meu agora, eu mando tudo. Linda, né, Ju? Mas coisa bonita pra caramba. Dá nem pra olhar no Natal pra aquilo. Vem para algodão, mas é. Também de clima temperado. Né? Então, as flores de clima temperado. Lá nós temos os hibiscos aqui. Olha aí, no gelo. Começando de gelo, começando a vir. Tem toda uma estratégia para ela sobreviver, né? Toda uma estratégia, vira bulbo, fica lá quietinha, deixa todo aquele... Até ela muda completamente do hibisco, dos filodelos. Coitadas, eles não sabem fazer isso. Mas também se essas aí vêm para lá para as condições de, né? Bota ali no sol, não vai dar certo. Outro clima. E o clima interferindo nas formações de solo. Tudo diferente. Aqui, ó, quase não tem vegetação, ó, não é possível colonizar, né? Ainda. Porque o clima está determinando a formação do solo também. Né? Que não tem tanto intemperismo, não tem água, não tem... Fica isso aí. É o que é possível se estabelecer. Né? Determina a ocupação dos vegetais. Nossa, isso é deserto do Atacama, né? É bonito, né, gente? Mas tadinha também, né? Até combinando o amarelo. Tadinha, né? Dá vontade de ela molhar, não dá? Vamos fazer uma irrigação lá. Linda, tem sua beleza em todos os climas, todas as formações. Tem sua beleza, tem sua forma de colonizar, de estar presente. Poucos ambientes na Terra não permitem presença de vegetais. Muito poucos. São solos e ambientes recém-formados por vulcanismo, geleiras extremas,
né, mais nos polos, muito pouca coisa não permite. A grande maioria dos ambientes na Terra permitem. E lembra lá do começo? A nossa atmosfera ajuda muito. Determinou a presença dos vegetais. Aí alagados, né? Alagado, não dá para pôr aquele cacto aqui, vai dar certo. Né? Coitado, quantos dias essa clé apodrece? Alagados. Outra aí é desenho, mas tá pra ver, né? Não é foto, eu queria que fosse foto, desculpa aí. Aquáticos, né? Aquáticos. Não vão viver naquela região de deserto de jeito nenhum, e vice-versa. Então, de novo, o clima é o maior determinante, mas o solo e o relevo são muito importantes. Aí só para a gente ter uma ideia de como se dá uma sucessão. Então, uma área que desmatou, teve um incêndio grande, incêndio natural, caiu um raio, enfim, ou teve uma erupção vulcânica, enfim. Naturalmente, nós vamos ter a instalação de espécies pioneiras, principalmente gramíneas, mas algumas outras, às vezes umas xerófitas também, coisas assim. Elas começam a se instalar, né? Vem sementes, enfim. E elas vão modificando o solo, incorporando matéria orgânica, modificando o pH e modificando o microclima daqui. Elas ajudam a reter um pouco mais de umidade. Com isso, elas propiciam, ao longo do tempo, que vegetações de mais porte comecem a se instalar. Né? Se é uma clareira que abriu numa floresta, nós temos semente no solo, vem semente de árvores que estão por perto, né? E a gente começa a ver a instalação das primeiras, né? A tal do vassourão, as baracatingas, tal, que morrem rápido, né? São árvores, as tibuquinas, por exemplo, morrem muito cedo, são pioneiras. Elas gostam de sol, elas gostam de estar exposta ali, então na hora que começa a aparecer uma árvore que vai dominar o dossel, uma espécie de clímax, tchau para elas. Elas não sobrevivem. Elas não sobrevivem porque não precisam do sol, mas também porque elas dão o espaço, elas cumpriram a missão delas. Elas vão dar espaço para as espécies de clímax crescer. Todo mundo já viu, não, a araucária gosta um pouquinho de sombra no começo, depois ela gosta de sol, né? É o que acontece naturalmente. É isso, as pioneiras vão morrer e vai abrir espaço para as vinhas de clímax. No caso nosso aqui, as canelas, as embuias, a araucária, etc. E vai também, nas florestas tropicais principalmente, estabelecer aqui um subbosque. Árvores e outras espécies que vivem na sombra das dominantes. A erva mate é uma delas. O podocarpus é outra. Né? Que estão ali e que montam essa diversidade incrível, principalmente que as florestas tropicais têm. Boa parte da diversidade das florestas tropicais, por quilômetro quadrado, nem sempre é porque elas naturalmente vão ter uma associação vegetal mais diversificada. Claro que elas têm, porque elas agregam bromélias, orquídeas, pteridófitas, etc, etc. Mas porque o relevo, né, sabiam que a nossa floresta atlântica aqui, ela é mais diversa do que a amazônica. A diversidade dela aqui é muito maior. Porque o relevo faz com que as associações vegetais sejam diferentes, da base da montanha para o alto da montanha, da terra baixa, lá para os campos rupestres. Então, num espaço que temos aqui, na nossa floresta, é diferente do espaço da Amazônica, que normalmente é planície. Então, as associações vegetais são as mesmas. Nós temos uma diversidade maior. Propicia muito mais condições para a instalação de diversas espécies. Então esse ao longo do tempo é a sucessão vegetal estudada desde o final do século XIX. Tá? Muito bem estudada e fundamental
para a gente poder lidar, principalmente com recuperações de áreas degradadas, com áreas que estão proporcionando catástrofes aí para as cidades. É muito importante esse estudo e identificação dessas espécies. Tá? Aí, para a gente terminar vendo de a diversidade, né? A presença desses diferentes vegetais que nos proporciona tantos benefícios, inúmeros que nós já conhecemos. Vamos ver as belezas então, né? Que são um deles, né? Faz muito bem para a gente. Elas são de diferentes regiões também, tá? Diferentes condições climáticas. Não tem muitas não. Essa é a minha preferida, eu adoro margarida. Tropical. Nós estamos na Princesa, né? Aqui foi onde ela morou. Quartinho ali em cima da garagem. E para dizer também, além de matar a saudade, né? Que o homem modifica e cria muitas condições também na história do planeta e na história dos vegetais. Alguns de forma negativa, ruim, mas alguns de forma muito positiva. Tem aí um grande exemplo. Obrigada, gente.